O STJ adiou um recurso apresentado pela defesa de Lula no caso do triplex, que estava agendado para esta terça-feira, 27, dia em que o petista completa 75 anos. Os advogados do ex-presidente pedem mudança no regime inicial de cumprimento da pena, além da redução do valor mínimo de indenização imposto pela condenação. Na segunda-feira, a defesa de Lula recorreu ao STF pedindo o adiamento do julgamento, mas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, negou a solicitação. A decisão de hoje é do relator do processo no STJ, ministro Félix Fischer. O motivo do adiamento não foi informado. Lula foi condenado no caso do triplex a 8 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Constantino, eu começo contigo. Olha, Paulo, quando a gente lê essas notícias, né, sobre o Lula, a gente fica com uma sensação de déjà vu. A gente acha que já viu isso em algum lugar antes. E é motivo muito simples, né, a razão disso. É que o Lula consegue usar todo instrumental disponível só para quem é multimilionário e poderoso como ele, das bancas mais caras da praça, para poder ficar protelando, entrando com recurso. Então a gente está sempre lendo notícia, né? E é quase sempre negado o pedido da defesa do Lula. Por quê? Porque tem embasamento, tem provas, tem evidências, e o Lula fica com essa narrativa de que ele é um perseguido político, de que houve um viés todo partidário na sua condenação, nos seus julgamentos, sendo que foram corroborados pelas outras instâncias, por vários juízes e desembargadores. Então, é uma narrativa sem pé nem cabeça que ainda seduz ali, ludibria 10, 15% de brasileiros que, mesmo que enxergassem o Lula matando uma criança, iam dizer que isso não aconteceu, né? Então, esse pessoal não quer pensar, não quer enxergar nada, está casado com o Lula. E aí, o mais triste disso tudo, né, é a gente ver num programa de entrevistas o marqueteiro do Lula dizendo que uma chapa invencível seria o Lula como vice e o Ciro como candidato, né? Que aí seria imbatível. Olha, eu não sei se é uma desconexão da realidade, se é uma torcida, se é uma bolha, eu não sei o que acontece com essa turma, né? Mas, de fato, assim, Lula é um bandido, condenado, julgado, condenado em várias instâncias, não é perseguido coisa alguma, né? Destruiu a economia brasileira, quase levou junto a democracia, e boa parte da população lá fora da bolha percebe isso. Então não adianta insistir nessa narrativa, é furada. Muito bem, Josias, antes de passar a palavra para você, só dar um recadinho aqui ao nosso telespectador, principalmente o nosso ouvinte, está tudo certo. Tivemos alguns pequenos problemas na nossa transmissão, mas já reestabelecemos, agora estamos ao vivo, firmes e fortes, tanto no YouTube quanto na Panflix, então continuem aí nos assistindo. Agora sim, Josias, vai lá. O recurso apresentado pela defesa do Lula no Superior Tribunal de Justiça visa rediscutir a sentença do caso do triplex. É uma tentativa de alterar o placar do jogo depois da prorrogação. A defesa pede que a pena seja reanalisada para obter uma revisão do regime inicial do cumprimento de um castigo que o Lula começou a pagar na cadeia. Tudo isso para obter uma redução no valor da indenização que o ex-presidiário vai ter que pagar. Inseguros quanto ao resultado, os advogados do Lula recorreram ao Supremo para retardar o julgamento. Nessa quinta turma do STJ, onde o julgamento ocorreria, o Lula tem amargado derrotas em série. É uma turma muito rigorosa. Os advogados alegaram que seria necessário, alegaram no Supremo, que seria necessário aguardar pela análise de um outro recurso em que eles requisitam do Ministério da Justiça informações sobre a existência de pedidos de cooperação internacional feitos pela Lava Jato nos processos que envolvem o Lula. A defesa do Lula entrou naquela fase em que, não havendo mais argumentos para se contrapor às acusações que constam dos processos, eles aí ficam recorrendo a todos os artifícios e a todas as firulas jurídicas para protelar as decisões judiciais. O relator da Lava Jato na Suprema Corte, que é o ministro Edson Fachin, indeferiu essa manobra protelatória, mas o adiamento acabou acontecendo, não a pedido da defesa, mas por decisão do ministro Félix Fischer, que é o relator da Lava Jato no STJ. O julgamento ocorreria na tarde dessa terça-feira, ali na quinta turma do STJ, e não se sabe por hora
o que motivou a retirada do tema da pauta. A cada movimento da defesa do Lula, fica mais exposta à fragilidade do condenado. O Lula se diz perseguido, mas nesse caso do triplex, a alegada perseguição resultou no amaciamento da pena. Em abril do ano passado, essa quinta turma do STJ, com todo rigor, reduziu a condenação, que era de 12 anos e 1 mês de cadeia, reduziu para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Quer dizer, a cela foi aberta depois que o Supremo derrubou aquela regra que permitia a prisão de larápios condenados na segunda instância. No caso do Lula, já estava até confirmada em terceira instância a sentença. O que se espera agora é que esses magistrados não voltem a servir refresco a quem não merece refresco. Então, é uma pena que hoje, no aniversário do Lula, não tenha ocorrido esse julgamento. O STJ teria a oportunidade de presentear o personagem com uma dose de realidade. Vai lá, Thaís. Eu queria falar de um outro aspecto aí que eu acho importante nessa ação, Paulo. A defesa pediu esse adiamento aí a pretexto de várias coisas, como disseram já o Constantino e o Josias, mas também com outro objetivo, que é o de aguardar o julgamento da ação que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Esse julgamento é muito importante para o Lula, porque pode, inclusive, anular essa condenação aí, neste caso, do triplex do Guarujá. A ação da suspeição de Moro, quem entrou com essa ação, claro, foi a defesa do Lula, que acusa o juiz de ter sido parcial neste caso, neste julgamento aí em especial, o do triplex do Guarujá. Daí o STF vai retomar esse julgamento da suspeição do Moro, que na verdade já começou lá atrás em 2018, quando as sessões voltarem a ser presenciais. Por enquanto elas continuam sendo sessões virtuais, né? Então, quando o STF retomar esse julgamento, o ex-juiz Sérgio Moro for considerado parcial, ele não foi isento, ele teve aí o pati-pri no julgamento do caso do triplex do Lula. Se for considerado assim, então essa decisão do STF não vai só anular o caso do triplex, ela pode ter reflexos em todos os outros casos que foram julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro, como, por exemplo, do Instituto Lula. Aí, esses casos, o que acontece? Voltariam todos para a estaca zero, o Lula deixaria de ser ficha suja e poderia, inclusive, concorrer para a presidência em 2022. Então, só queria lembrar aqui que essa decisão, essa condenação feita pelo juiz Sérgio Moro, no caso do triplex, foi tomada em 2017, lá muito atrás. E depois ela foi confirmada em 2 instâncias. Ela foi confirmada pelo TRF4 e foi confirmada pelo próprio STJ, esse aí que adiou agora o julgamento dos recursos. Então, nessa ação aí, como eu disse lá no começo, ela já começou em 2018 e 2 ministros já votaram. 2 ministros já votaram pela absolvição, digamos assim, do juiz Sérgio Moro, ou seja, contra a suspeição do juiz Sérgio Moro. Foram eles a Carmen Lúcia e o Edson Fachin. Aí, depois que eles votaram, lá em 2018, o Gilmar Mendes pediu vista do processo e suspendeu, então o processo está até hoje, ele continua suspenso. Mas tanto o Gilmar Mendes quanto o Lewandowski, que são da mesma turma que vai julgar isso, eles já anteciparam seus votos em muitas sessões agora, recentes inclusive, e eles vão, muito provavelmente, votar pela suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, nesse caso do triplex. Então, ficaria um empate e quem desempataria seria o decano, agora aposentado, né, o ministro Celso de Mello. Saindo o decano, a gente não sabe. Vai o novo ministro, o novo provável ministro do STF, Cássio Marques, responder pelo decano, ou seja, assumir a vaga dele nessa quinta turma? Não se sabe ainda. É possível que sim, é possível que não. Se assumir o Cássio Marques e ele for o voto de desempate, nesse caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, então as possibilidades do ex-juiz, do ex-ministro ser considerado suspeito mesmo, aí elas sobem lá para algo próximo de 100%, com todas as consequências que isso vai trazer. Josias pediu a palavra. Eu queria realçar um detalhe, isso que a Thaís falou é fato, há esse julgamento pendente do pedido de suspeição do Sérgio Moro, isso ocorrerá na segunda turma, não está esse caso entre aqueles que foram transferidos para o plenário geral do Supremo, com 11 ministros, vai ficar na segunda turma. Pela lógica, o Cássio Marques deveria assumir
o lugar do Celso de Mello, a menos que façam ali uma manobra, o que não ficaria bonito, ficaria feio. Agora, mesmo que a segunda turma anule a sentença do caso do triplex, o que parece provável a essa altura, haverá uma segunda sentença em que o Lula foi condenado em segunda instância. E essa segunda sentença, referente ao caso do sítio de Atibaia, ela não foi expedida pelo ex-juiz Sérgio Moro. Essa sentença foi redigida pela juíza Gabriela Hard, depois que o Sérgio Moro já tinha saído da 13ª Vara lá de Curitiba. Portanto, ainda que o Moro seja considerado suspeito, neste caso, para que a ficha do Lula seja lavada, para que ele pudesse vir a ser candidato, haveria necessidade de cancelar uma segunda sentença, que é essa do caso do sítio, que não foi expedida pelo Moro, portanto não estaria coberto por esse julgamento lá da segunda turma, e também esta sentença já foi ratificada, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Portanto, é uma condenação de segunda instância. O Lula ainda permaneceria como um ficha suja, portanto não poderia ser candidato. Thaís. Só para dizer que o Josias está certo, mas o que considera o PT, eu estou falando do ponto de vista do PT, algo que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já disse, né? Uma eventual condenação ou suspeição declarada do ex-juiz Sérgio Moro abriria uma porteira aí para, como disse o Constantino, entrarem os advogados pagos a preço de ouro para reiniciar uma discussão, né? Porque isso seria aí um preâmbulo para uma outra ação do PT que, por enquanto, não escolheu seu candidato ainda. Por que será? O que será que eles estão esperando, né? O PT está muito esperançoso que isso possa acontecer.